Número 2, o reconhecimento da voz pode evitar mortes, tragédias e dificuldades desnecessárias. Afinal de contas, o Espírito Santo vem aqui na terra para quê? Para nos aconselhar, para nos ajudar, para ser o nosso conselheiro, para ser o nosso ajudador, o nosso companheiro, o nosso guia. Amém? E aí quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Jesus, é o Espírito de Cristo. A Bíblia diz o Espírito de Cristo. Jesus, ele está fazendo o quê? Pastoreando a sua igreja através do seu Espírito. E ele mesmo prometeu: quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Dá uma olhadinha à sua volta aí, vê quantas pessoas tem aqui dentro, e fora os que estão aqui conosco online, pelo Zoom ou pelo YouTube. Quantas pessoas tem aqui? Tem mais do que 2? Tem mais do que 3? Então eu posso te afirmar, porque a Bíblia não mente, e ele está aqui. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui. A grande questão é nós pararmos de olhar para trás e começarmos a olhar para o hoje. Nós temos que ter fé para crer que o Paracletos está aqui. Nós temos que ter fé para interagir com Ele e ouvir a voz dEle. Você pode ver o Espírito Santo. Como? Você pode ver as ações do Espírito Santo, você pode ver o movimento do Espírito Santo, você pode ver o poder do Espírito Santo, você pode ver a graça do Senhor sendo derramada através do Espírito Santo, você pode ver os milagres acontecendo através do Espírito Santo. Coisas grandes e maravilhosas estão acontecendo, e talvez você não consiga perceber, mas estão acontecendo. Então, o reconhecimento da voz pode evitar mortes, tragédias e dificuldades necessárias. Número 3, o reconhecimento da voz pode evitar casamentos e lares desfeitos. Se ele é o ajudador, se ele é o conselheiro, a Bíblia diz que ele nos fará lembrar de tudo aquilo que nós temos aprendido. A Bíblia diz que no casamento precisa haver o quê? Um cordão de 3 dobras. É você, o seu cônjuge e o Espírito Santo. Se o teu casamento é feito entre você, o seu cônjuge e o Espírito Santo, ele nunca terá um fim. Agora precisa haver um árbitro entre vocês os dois. Quem é? O Espírito Santo, através da palavra de Deus. Isso significa o quê? Trouxe o Espírito Santo para o teu casamento. O Espírito Santo fala através da Bíblia. O que é que vai reger o seu casamento? O que é que vai reger meu casamento? São as verdades bíblicas. Não é o que A ou B diz. Não é o que a minha cultura diz, é o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus for a única regra de fé e prática para você, seu casamento nunca terá fim. A quem é que está com a razão? Olha, eu não estou com a razão, você não está com a razão. Quem está com a razão é a palavra de Deus. E vamos ver o que a Bíblia está dizendo sobre esse assunto aqui? Vamos saber o que a Bíblia está ensinando sobre isso? Se a Bíblia for o árbitro entre vocês, não haverá fim. Isso se você for humilde e tiver o coração quebrantado diante dele. Até mesmo antes do casamento acontecer, Deus pode evitar a tragédia. Eu separei para esse tópico aqui a ilustração de uma história real, que é um grande pastor também, um homem de Deus. E esse homem de Deus, aconteceu algo na vida dele. Quando ele ainda estava na faculdade, ele conheceu uma jovem, se apaixonou por essa jovem. E ali ele estava apaixonado, querendo casar, mas ele orou ao Senhor e o Espírito Santo falou com ele. O Espírito Santo falou algo com ele que ele não queria ouvir. O Espírito Santo falou: termina esse namoro. O Espírito Santo nunca vai dizer assim: separa esse casamento. Não, isso nunca vai acontecer. Ele falou assim: termina esse namoro. E aí sabe o que aconteceu? Ele guardou em segredo, depois ele conversando com alguns professores da faculdade. E o que aconteceu ali? Alguns professores falaram para ele: olha, eu acho que essa jovem não é para você. E como ele já tinha aquilo no coração, que o Espírito Santo tinha falado com ele, o que ele fez? Terminou o namoro, obedeceu o Espírito Santo. Só que 3 anos depois o coração falou mais forte. Eles reataram o namoro, agora mais forte do que nunca, casaram. 13 anos depois, ele relata que ele estava no corredor, depois de assinar o divórcio, triste. O Espírito Santo falou com ele: há 13 anos atrás eu falei contigo para não casar, e você endureceu o coração e casou. Ou seja, o Espírito Santo nos dá sinais, ele fala conosco, ele quer nos livrar de tragédia. Como falei agora há pouco, se você é casado,
A Bíblia tem que ser o seu árbitro. O Espírito Santo tem que ser o árbitro entre vocês. Toda a discussão acaba quando a Bíblia fala. Agora, antes disso, o Espírito Santo muitas vezes ele vai dando sinais. Ele vai avisando, ó, isso aí não vai dar certo. Ó, olha esse sinal. Porque ele vai falando, como eu falei, com aquela voz serena, aquela voz mansa, aquela voz tranquila. E nós estamos acostumados com o quê? Com voz tranquila? Não, a gente está acostumado com voz de comando. Agora, quando vem na educação, tranquilo, sereno, nós ficamos confusos. E muitas vezes, como a Bíblia diz, o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. E todas as vezes que você coloca o coração na frente, você para de ouvir Deus. Porque Deus, ele é o quê? Deus é espírito. Deus não é emoção. Deus não é emocional. Deus é espírito. E tem coisas que você precisa resolver não na emoção, tem coisas que você tem que resolver na razão, na lógica. Então, peraí, isso aqui eu estou vendo que vai dar ruim, vai dar errado. Isso aqui não combina comigo, isso aqui não combina com o que a Bíblia está dizendo. Aí o Espírito Santo fala, o Espírito Santo usa uma pessoa, o Espírito Santo usa outra pessoa, o Espírito Santo usa a palavra. Ele fala no teu coração, mas aí você está apaixonado. Depois que você está apaixonado, pode todo mundo falar, pode mãe falar, pode pai falar, pode todo mundo falar, que ninguém ouve mais. Quem já viu isso aí por aí, levanta sua mão. Pode Deus descer do céu e falar. Porque a pessoa vai falar, não, isso não é Deus, é o diabo. Ainda vai falar assim, a Bíblia diz que o diabo vai se transfigurar em anjo de luz. A paixão nos cega. Cega ou não cega? A pessoa faz loucura. Entenda, o Espírito Santo, ele sempre vai falar. Agora, será que eu estou disposto a escutar? Deus enviou a chave da vitória para nós. A chave da vitória é o Espírito Santo. Se você obedecer à voz do Espírito Santo, você vai evitar muitas decepções na sua vida. Se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. 4.